Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos, alunas e a todos os que gostam e amam a Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal EBD em Ação é trazer para você subsídios teológicos, subsídios doutrinários, todos os subsídios disponíveis que pudermos disponibilizar no canal, nós estaremos fazendo aqui toda semana. O objetivo é ajudar, é nortear, é compartilhar com aqueles que todos os domingos estão diante das suas classes, com o intuito de ajudar a melhorar a sua aula, trazer um subsídio a mais, a enriquecer o seu plano de aula e o seu plano de ensino. Este é o nosso objetivo. Nós aqui fazemos este trabalho de uma forma simples, com a linguagem simples, sem ser vulgar. O objetivo é simplesmente facilitar a vida dos professores, não dificultar. Então eu quero agradecer a você que é inscrito no canal. Nós temos diversos inscritos, eles comentam sempre que posso, estou lá respondendo aos comentários dos inscritos. Te agradeço pelo seu compartilhamento, por divulgar os trabalhos, por acessar o canal. Eu estou feliz com você. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha inscrever-se. Inscrevendo-se no canal, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, dê bastante like, bastante joinha dizendo que gostei. E pode comentar que, à medida do possível, eu vou te responder no canal EBD em Ação. Aí você pode compartilhar nos grupos, fazer bom uso do que temos aqui no canal EBD em Ação. Você pode ter acesso também a vídeos de trimestre passado. Esses vídeos estão em playlist, são pastas com o trimestre inteiro. Tanto as lições de jovens quanto as lições dos adultos nós comentamos e disponibilizamos no canal EBD em Ação. Você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe uma notificação, vai assistir, vai gostar e vai dar like e compartilhar. A lição de hoje é a lição de número 5, datada do dia 3 de novembro de 2019, cujo título é A Instituição da Monarquia em Israel. O texto áureo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Saul, a Ramá, e disseram-lhes: Eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. 1 Samuel 8, 4 e 5. A verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. A lição de hoje ela trata exatamente da instituição da monarquia, começando a contar a história, os procedimentos e os desdobrados fatos do primeiro rei de Israel. Como foi a separação deste primeiro rei, qual foi o procedimento da vida dele, qual foi as consequências por desobedecer às leis do Senhor, quem era este primeiro rei, que é Saul, e por que ele foi instituído, se Deus já tinha isto antes previsto, pré-estabelecido ou não, sem ser uma predestinação, lógico. Então estes são os assuntos que estaremos tratando na lição de hoje. E um sentimento de orgulho nacional. Primeiro tópico, por que a monarquia? Primeiro ponto, um sentimento de orgulho nacional. Israel queria um rei. E por quais motivos este povo queria um rei? São diversos os motivos. Primeiro, eles olharam a situação de Samuel, que já estaria velho. Parece-me, o texto não diz isso, mas eu penso que alguns daqueles líderes que vieram ter com Samuel queria ser o substituto de Samuel. Parece-me, isto é o meu ponto de vista, parece-me que eles queriam ser apontados por Samuel como próximo juiz. E o segundo motivo que eles vieram, a Bíblia também diz isso, é que além de Samuel já estar velho, os seus filhos também, tanto quanto os filhos de Eli, não andaram pelos caminhos do Senhor. E eles tinham medo de que acontecesse com a nação o que aconteceu com a nação no tempo de Eli e seus filhos, que a glória de Deus foi-se de Israel e eles entraram em apuros e sofreram os danos por causa dos pecados dos filhos de Eli. Então eles preferiam um líder, mas nesse caso, por já ter analisado as demais nações que estavam à sua volta, os amonitas, os moabitas, os amalequitas, os filisteus, dentre outras nações que existiam naquela época, todos eles tinham um rei.
E este rei era a liderança máxima sobre as nações. E ele é quem dirigia os exércitos, a economia e a sociedade de uma forma geral. Então parece-me que eles, olhando à sua volta, só eles que não tinham rei, então eles preferiram buscar Samuel e pedir um rei. Todavia o texto diz que Samuel ficou entristecido. Primeiro porque Samuel queria que os seus filhos, o filho dele, Samuel, fossem os substitutos. E segundo porque ele se sentiu desprezado por já estar velho. Aí Deus então orienta a Samuel para não se entristecer e se alegrar, porque eles não estavam rejeitando a Samuel, mas rejeitando a Deus. E por que estavam rejeitando a Deus? Porque até aquele momento era o governo teocrático. Deus falava diretamente através do profeta. Deus se mostrava ao profeta e falava o seu plano para com a nação. E a nação deveria obedecer os planos de Deus. Então era o governo de Deus diretamente. Agora, vindo o intermediário, Deus falaria com o rei, se esse, porventura, viesse obedecer às suas leis e andar segundo o caminho do Senhor. Aí o Senhor falaria para o rei e o rei intermediaria isto. Passaria para a nação os planos de Deus, os projetos de Deus e governaria segundo as leis estabelecidas pelo Criador. Mas, todavia, no entanto, nem sempre foi assim. Os reis que vieram, muitos deles estão registrados que se desviaram das leis do Senhor, desobedeceram a palavra do Senhor e passaram a reinar de acordo com o seu entendimento, o que causou prejuízo tanto para a nação quanto para ele, e foi terrível a ação desses reis e as consequências do pecado e da desobediência na vida desta nação. O segundo ponto do primeiro tópico é o fracasso dos filhos de Samuel. Então os filhos de Samuel também desobedeceram às leis do Senhor. Assim como Ofni e Finéias, os filhos de Samuel se distanciaram, não observaram as leis do Senhor. O que eu acho interessante é que em Deuteronômio, ainda quando Moisés estava dando as leis civis, as leis morais, as leis cerimoniais, Deus pediu que Moisés inserisse nas leis que quando a nação de Israel pedisse um rei, este rei deveria reinar de acordo com a vontade de Deus, deveria obedecer às leis, ter uma cópia das leis no seu reino. Então Deus, na sua presciência, já sabia que o povo pediria um rei. Então isso aí não é predestinação, é presciência, é saber os fatos antes sem que intervenha neles. Então Deus estabeleceu nas leis quais seriam os procedimentos disso. Agora, o Samuel que estava indo bem, porque o povo percebe que Samuel não se corrompeu com as ações dos filhos de Eli. Então Samuel foi diferente e foi um profeta eficiente, um juiz eficiente e um sacerdote excelente. Mas os seus filhos também erraram. E Samuel parece que não repreende os seus filhos, mesmo assim tenta ajudá-los a herdar toda a responsabilidade da liderança de Israel. Mas o povo sabia quem eram os filhos de Samuel, sabia dos erros e estavam com medo de cair nas mesmas artimanhas que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, levaram a nação de Israel. Então é interessante perceber que o povo estavam de olho nos filhos da liderança. Então, irmãos, as lideranças da igreja atual não é diferente. Os seus filhos devem ser exemplo e seguir o exemplo dos seus líderes, sejam pastores, seja qualquer tipo de liderança que estão diante de um trabalho. Porque o povo está olhando. Agora, quando esses filhos não estão de acordo com a vontade de Deus e querem assumir a liderança posterior, aí o caso complica, como complicou no caso de Samuel. Terceiro ponto do primeiro tópico é o povo rejeitando os planos de Deus. Por que o povo rejeitou os planos de Deus? Porque Deus já havia instituído Samuel como líder, e Samuel era juiz, e o governo de Deus sempre foi ele próprio está com o seu povo. Desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva, a vontade de Deus era ter essa interação, conversa diária, sem intermediário entre Deus e o ser humano. Agora, quando Adão pecou, houve uma barreira entre Adão e Deus, o homem e Deus. A Bíblia diz, os vossos pecados é que faz separação entre mim e vós. Então esse distanciamento não é Deus que se distancia. Nós que nos distanciamos de Deus através do pecado. Não somos nós que afastamos a presença de Deus, mas as nossas ações e os nossos pecados. Agora, a vontade de Deus sempre foi estar com o seu povo. Agora, neste período da nação de Israel, Deus entrava diretamente em atividade, em conversa, em comunhão com o povo, através do juiz.
Mas quando o povo pede um intermediário, estão rejeitando os projetos de Deus. Por isso a rejeição do plano. Queria um rei que, porventura, esse rei poderia falhar. Esse rei poderia governar segundo a sua vontade, como muitos fizeram, desprezar o livro santo. Até o templo, na época de Ezequias, em Crônicas 25, o templo estava fechado, estava imundo. Então, esses reis eram sucintos a erros humanos, no caso de diversos deles, tiveram consequências drásticas para o povo de Israel. Segundo tópico, a escolha de Saul como rei. Primeiro ponto do segundo tópico, por que Saul? Porque o povo pediu um rei. Então Deus, na orientação divina, por mais que não fosse a vontade direta de Deus, ele entra com a vontade permissiva, ele permitiu um rei. Agora, a orientação, a diretriz também vieram de Deus. Deus nunca perde o controle. A Bíblia diz que ele é o soberano sobre os céus, sobre a terra, é o Senhor absoluto. Então ele tem esta soberania. Por mais que seja de forma indireta, ele orientou Samuel a escolher a Saul. Saul era da menor tribo de Israel, era de uma família humilde, era homem de campo. Nos primeiros momentos nós percebemos que ele percebe a sua pequenez diante da nação de Israel. No procedimento ele está envergonhado para aparecer para o povo. Por mais que tenha uma estatura adequada, seja de uma aparência adequada, no porte físico adequado para o povo, mas ele se mostra, em primeiros momentos, humilde e reconhece que não tem condições. Isso muda quando ele assume o poder, porque de fato poder, quando as pessoas se deixam levar pelo poder, eles se orgulham, como o Saul se tornou orgulhoso, e se perdem por causa desta soberba. Então Deus orientou Samuel a escolher a Saul como rei. A princípio Saul tem essa percepção. E o povo então recebe essas orientações de Deus e aceita Saul como rei. Quando Samuel encontrou Saul, ele beija Saul. No caso do ósculo santo, que era muito comum em Israel, era a cultura judaica. Isso mostra a afeição, que Samuel estava afeiçoado com ele, que Samuel tinha um sentimento afetivo, porque deveria ter. Se fosse qualquer um outro que estivesse sendo rejeitado na atualidade, em pleno século XXI, com certeza seria rival de quem estaria assumindo o poder. Samuel não tem essa pretensão. Samuel, ele simplesmente aceita, honra, unge a Davi. Nós percebemos isso nas primeiras convenções, eu não sei qual delas, que os missionários americanos, fundadores das Assembleias de Deus, eles foram convidados por pastores brasileiros a deixar a liderança, porque os pastores brasileiros cobravam que diante da diretoria da CGADB só havia pastores estrangeiros e nenhum nacional. E a liderança, com muita prudência, deixou a liderança, pediu que a Convenção do Brasil apontasse uma chapa de pastores brasileiros e eles então estariam sendo excusados disso. E eles, de livre e espontânea vontade, deixaram uma chapa brasileira, eles foram para a obra, foram para outros estados evangelizar. Muito tempo depois, essa chapa trouxe problemas e eles foram convidados a retomar a liderança. E eles vieram de bom grado, o que dificilmente acontecerá hoje nos dias atuais. Porque além de a situação estar diferente, nós não queremos detalhar aqui, mas sabemos disso, o que nós queremos mostrar é os sentimentos de humildade, de soberania, de reconhecer os outros soberanos a si mesmo, esse sentimento que deve permanecer no cristão, não de superioridade, não de agarrar o poder com os dentes, porque não é esta questão de Deus, mas sim da obra divina. Então nós precisamos seguir esses exemplos de Samuel, das lideranças dos fundadores da Assembleia de Deus. Samuel então aceitou Saul ser superior na nação de Israel, acima dele, lógico, e aceitou liderar em conjunto com Saul. Samuel então é um exemplo desta humildade, dessa afeição. Ele ungiu a Saul. O óleo com azeite era símbolo da unção no Antigo Testamento. Todos que eram ungidos com óleo para um propósito, sejam eles reis, juízes, profetas, sacerdotes, eles recebiam o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vinha sobre estas pessoas. Então a unção do óleo é o símbolo de Deus recaindo sobre ele. Símbolo do Espírito de Deus que descia sobre eles. Para quê? Para reinar com equidade, segundo a palavra, no temor e na obediência, ou para profetizar de acordo com a vontade e os propósitos divinos, ou para julgar um julgamento de acordo com as leis
civis e assim sucessivamente. Então Saul foi ungido com óleo e o Espírito de Deus veio sim sobre Saul, se apoderou de Saul para ele poder governar com equidade. Hoje em dia os ministros não precisam derramar óleo, porque nós estamos no Novo Testamento e já temos o Espírito de Deus. Os discípulos ou os ministros que são separados é porque já possuem o Espírito de Deus. Então, simplesmente sagram ele com oração e identificação e eles então passam a fazer parte do ministério eclesiástico. No terceiro ponto, do segundo tópico, quais seriam os sinais da confirmação que Saul foi escolhido por Deus? Primeiro, ele encontraria a jumenta. Encontrou. Segundo, encontrariam 3 homens no Monte Tabor. Encontrou os 3 homens com vinho, com cabrito, com pão. E terceiro, ele seria profeta, pelo menos por um dia, diante da escola de profeta. E ali ele esteve e profetizou. Esta era a confirmação que Deus havia escolhido. Agora, a parte de Saul era obedecer às leis do Senhor, governar segundo a vontade, segundo a palavra, e encaminhar o povo para a obediência do Senhor. O que Saul fez diferente, ele próprio foi desobediente e levou o povo a errar, e as consequências vieram drasticamente. Nós podemos ver que Saul e Davi receberam coisas semelhantes, receberam pão, receberam vinho e receberam cabrito. Samuel disse, vai encontrar 3 homens perto do Monte Tabor, vão te dar pão, vão te dar vinho, vão te dar cabrito. Quando Jessé preparou a alimentação para enviar Davi para ver como estavam os seus irmãos na guerra, enviou pão, enviou um odre de vinho e enviou cabrito para Davi, entregar para ele. Então Davi tinha esses elementos já na sua vida. E eu costumo dizer que o pão é símbolo da palavra, a obediência à palavra de Deus. O vinho é símbolo do Espírito de Deus, é permanecer com o Espírito de Deus na nossa vida. Não extingais o Espírito de Deus, não entristeçais o Espírito de Deus. E o terceiro cabrito, ele é símbolo do sacrifício, porque os cabritos eram sacrificados. Então o sacrifício dos líderes é oração, é jejum, perseverança, obediência, vigilância. E precisamos ter isso para ter sucesso na nossa vida espiritual. Terceiro tópico, o rei que um povo escolheu. O primeiro ponto do terceiro tópico, uma escolha pautada na aparência. Saul, ele era de porte físico bonito, de aparência bonita. Absalão também era de aparência bonita, de porte físico bonito. Então, a aparência em si chamou atenção. Alto, o texto expressa a estatura de Saul, alto, bonito, forte. Agora, nem sempre essas aparências significam qualificações para o reino de Deus. Hoje em dia, não são as aparências. Mesmo que as pessoas não tenham aparência física, mas aparentam uma certa espiritualidade. Alguns aparentam uma certa intimidade com Deus. Olha, deixa eu dizer para vocês, professor, professora, repassar isso aos seus alunos, que é bíblico. Os dons espirituais não são termômetro para medir a espiritualidade de ninguém. Tem muitas pessoas porque acham que o profeta profetizou e deu certo, ele é espiritual. Ele tem os dons de curar, é homem espiritual. Não, espírito. A Bíblia conclama o fruto do Espírito. Essas são as qualidades de um verdadeiro cristão, as características de um verdadeiro cristão. Porque os dons são concedidos sem arrependimento. Deus dá e não se arrepende, Ele não toma de volta. Agora, as pessoas é que fazem uso dos dons para o bem ou para o mal. E assim a Bíblia diz que nós prestaremos conta no tribunal de Cristo para receber o galardão daquilo que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então há pessoas que usam os dons espirituais para ficar bem, para se enriquecer, para ser conhecido, para ter agenda e uma série de fatores. Mas há aqueles que usam os dons adequadamente e ainda produzem o fruto de acordo com a vontade divina. Então nós precisamos olhar exatamente isso, se a pessoa está andando de acordo com a Bíblia, não só o que ela diz, o que ela faz, mas se ela pratica de fato o fruto do Espírito na sua vida, além dos dons espirituais. Então as aparências enganam. No terceiro tópico, segundo ponto, os direitos do novo rei. Agora, o povo estaria sujeito aos direitos desse novo rei. Agora estabelecida a monarquia, viriam as leis das realezas, os direitos desse rei, o domínio sobre ele, o povo deveria se submeter a esse direito. Quais são os primeiros direitos? O direito da guerra. O rei agora exigiria o alistamento militar, seria exigência.
obrigatoriedade das pessoas servirem em guerra à nação. Segundo ponto, os impostos deveriam ser cobrados. Pode observar que no período de Salomão os impostos estavam muito caros para manter toda a estrutura do Império de Salomão. E as pessoas reclamaram com o sucessor de Salomão, que era Roboão, seu filho, que os impostos estavam muito caros. E Roboão não aceitou os reclames do povo e disse: olha, meu pai tratou vocês com vara, eu vou tratar com escorpiões. O meu dedo midinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Quer dizer, seria dobrada a cobrança, dobrados os impostos, tudo seria reprimido de uma forma que o povo viesse a sentir. Então o rei, nesse período de Samuel, ele teria exigências e direitos, e o povo teria deveres a cumprir, não poderia falhar. Nós vemos também uma explicação sobre os dízimos, será cobrado no reinado agora desse novo rei, os dízimos também serão cobrados. A cozinha do rei ele colocaria, chamaria quem quisesse para tratar, ou selecionaria as pessoas que ele quisesse para estar empenhado diretamente com ele. Então esses eram os direitos do novo rei. No Novo Testamento nós temos lições de como o povo, como a igreja deve se comportar diante dos governos, obedecer às autoridades da terra, desde que elas não infringam no nosso sistema de crença na vida cristã, na palavra de Deus, orar pelas autoridades, velar por elas, estar suscetíveis diante das suas autoridades, principalmente a ordem e a lei, uma série de coisas que no Novo Testamento está claro em diante do povo nesse século XXI. O novo sistema político e o aspecto teológico. Olha, esse novo sistema político, por mais que fosse diferente diante dos juízes, etc., de como vinham sendo procedido a liderança através dos juízes, seria diferente agora, mas Deus também estaria implícito nisso, as leis estavam registradas também sobre isso, porque, como eu disse a princípio, a presciência de Deus sabia que o povo iria pedir um rei, então ele já deixou as regras de como seria esse rei. E Deus estaria de uma forma direta com o rei ou com o profeta. Os profetas sempre estiveram presentes nos reis de Israel, tanto no norte como no sul, sempre houve profetas de Deus. Então Deus orientava os profetas a trazer o rei de volta para o centro da sua obediência, o centro da sua vontade. O fato é que Deus não esqueceu a nação de Israel por isso. Deus sempre esteve olhando para a nação de Israel, sempre esteve zelando, não deixou a lei, não deixou eles simplesmente de forma aleatória, mas sempre esteve cuidando do povo de Israel, providenciando, porque Ele é o Deus provedor. Então, diante de todos esses fatos, essas circunstâncias, nós aprendemos diversos fatores. Não é que os filhos de Samuel não deveriam ser juízes, não. E não significa que os filhos de pastores não devam ser pastores, ou às vezes não devam nem assumir o lugar do pai. Não, a questão não é essa. A questão é a qualidade desses filhos de pastor. Às vezes o pastor tem qualidade, mas os seus filhos também têm. Os seus filhos têm chamada também. Se tiver, ok, é bíblico. Se tiver chamada, se tiver qualidades espirituais, se tiver uma vida moral ilibada, por que não assumir liderança ou não assumir o posto do seu pai? Porque se ele for temente a Deus, o povo também vai. Se ele anda nas leis do Senhor, ele convocará o povo também a andar nas leis do Senhor. Agora, se ele não tiver qualificações, essa é a questão, esta é a reivindicação que a lição está propondo nesse sistema. Mas desde que tenhamos filhos, ou sejamos filhos de pastores que tenham qualidades e aprendamos estas qualidades e o temor da palavra, vamos seguir no projeto e no plano de Deus segundo a sua vontade, porque Ele assim nos ouve. Então nós percebemos que Deus, Ele é o Senhor da história, é o soberano, Ele é quem está diretamente tratando com os seres humanos, mostrando o seu propósito, fazendo de tudo para o ser humano a obedecê-lo, adorá-lo e servi-lo. Então nós aprendemos isso, que Deus, Ele é soberano, quer ser adorado, servido, exaltado, e nós vamos dar toda a honra e toda a glória por Ele, devido a esses fatos, esses acontecimentos, tudo que vier às mãos para fazer, vamos fazer para a obra de Deus segundo as nossas forças. Portanto, professor e professora, que Deus te abençoe nesta lição, te abençoe diante das suas aulas, dos seus alunos, que eles possam aprender e voltar no próximo domingo ávidos por mais conhecimento da palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe.